Olá, sou Carlos Adolfo Marques, faço doutorado no grupo de Física Nuclear e Rádions, sob orientação da professora Débora Pérez Menezes. Oi, meu nome é Matheus Henrique Pellicer e eu sou aluno de doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina. Olá, sou Clésio Evangelista Mota, sou doutorando em Física do Grupo de Pesquisa em Física Nuclear e de Rádios da Universidade Federal de Santa Catarina. As estrelas compactas, como anãs brancas, estrelas de nêutrons ou as hipotéticas estrelas estranhas, são, em conjunto com buracos negros, o estágio final da evolução das estrelas. Quando as estrelas esgotam o combustível nuclear que as mantém estáveis, com a pressão gravitacional sendo contrabalançada pela fusão nuclear constante, as estrelas morrem. Como se dará essa morte e que tipo de cadáver ou remanescente será deixado para trás depende do tamanho da estrela inicial. Estrelas mais leves, como o nosso Sol, ejetarão boa parte da sua massa em uma nebulosa planetária e se tornarão uma anã branca, que é um objeto que tem mais ou menos as dimensões da Terra e não realiza mais fusão, brilhando apenas por conta de sua altíssima temperatura. Estrelas muito pesadas sucumbirão pela própria gravidade e, sem nada conseguir se opor, se tornarão num buraco negro, objetos tão densos que nem a luz consegue escapar de sua atração gravitacional. Estrelas com massas intermediárias terminam suas vidas em uma explosão de grande magnitude, as espetaculares supernovas. O remanescente estelar que resulta delas é um objeto de cerca de 1,4 a 2 massas solares e um raio de apenas 10 quilômetros, chamados de pulsares. As condições extremas de densidade, muito maiores que a dos núcleos atômicos, campo magnético, os mais fortes já observados, temperatura, da ordem de bilhões de graus, e pressão, encontradas no interior ou nas imediações desses objetos, servem como um laboratório natural para teorias que exigem parâmetros irreprodutíveis nos laboratórios terrestres. Por exemplo, na exploração do diagrama de fases da QCD. Os pulsares estão localizados na parte de altas densidades e baixa temperatura do diagrama. Contudo, a necessidade de se utilizar modelos efetivos para QCD nessa região leva a incertezas, tanto a determinação da localização da linha de transição de fases Hadron-Clark, quanto a descrição do interior das estrelas compactas. Dependendo dos modelos adotados, podemos descrever os pulsares como estrelas de nêutrons puras, formadas somente por matéria hadrônica, estrelas híbridas, que têm um caroço de matéria de quarks desconfinados rodeado por matéria hadrônica, ou então como estrelas estranhas, formadas somente por matéria de quarks desconfinados estável. A maior incerteza sobre a estrutura de uma estrela de nêutrons fica no núcleo interno, e outras regiões são melhor compreendidas pelos modelos nucleares correntes. A estrela de nêutrons possui 4 camadas, todas ricas em nêutrons, que são formados da fusão entre prótons e elétrons que ocorre em altas densidades. A crosta externa é formada por uma estrutura cristalina de elétrons e núcleos, com número atômico variando entre o do ferro e o do criptônio. A crosta interna tem início em uma densidade crítica, onde o número de nêutrons se torna tão grande que eles escapam do núcleo, formando um gás superfluido. Nos núcleos, a repulsão elétrica entre prótons se torna da mesma magnitude da atração nuclear, o que deforma a estrutura esférica do núcleo, formando a fase pasta, nome devido à sua semelhança com uma pasta cozinhando. A fase nhoque ela é dominante no início da crosta interna, onde os núcleos ainda são esferas ricas em nêutrons, porém na presença do gás. Então, diversos núcleos se unem em formato cilíndrico, formando a fase espaguete. Na fase lasanha, um plano de núcleos é ligado e alterna com o plano do gás. Em seguida, são formadas as pastas inversas, onde o gás ocupa o lugar da pasta, e vice-versa. O núcleo externo começa quando essas fases se tornam indistinguíveis, formando uma matéria homogênea de nêutrons superfluidos, com uma pequena fração de prótons, elétrons e muons. Essa região é a que mais contribui para a massa da estrela e que mantém ela do colapso gravitacional. O núcleo interno é um mistério. Pode ser que haja um condensado bosônico de mesons ou que híperons, que são bares com quarks estranhos, existam lá. Pode ser também que exista um plasma de quarks e gluons, que formaria uma estrela híbrida, porém não sabemos. Em resumo, o estudo de estrelas compactas, tais como estrela de nêutrons, estrela de quarks, magnetários, entre outros, é um assunto que requer compreensão de muitos tópicos de duas áreas essenciais na física. São elas a teoria gravitacional e a física nuclear. Com a física nuclear bem estabelecida no cálculo da equação de estado que descreve o interior desse objeto, precisamos agora descrever a parte gravitacional. E para isso,
utilizamos a teoria da relatividade geral, por meio das equações de campo de Einstein. Através de um tratamento adequado a partir da relatividade geral, conseguimos obter um conjunto de duas equações diferenciais acopladas que descreve o equilíbrio hidrostático de objetos homogêneos, estático, ou seja, sem rotação, isotrópico e esfericamente simétrico, uma aproximação razoável para esses objetos compactos astrofísicos. Essas equações são caracterizadas como as equações de Thoma, Oppenheim, Volkoff ou simplesmente como as equações TOV. Para que a TOV seja resolvida, precisamos nesse estado fornecer as equações de estado. A equação de estado é o método pelo qual as propriedades da matéria nuclear constituinte da estrela são inseridas na TOV, visto que, dependente da IOS, as soluções dessas equações serão caracterizadas como estrela de nêutrons ou de quarks e entre outros. Os resultados correspondentes são ilustrados através de um diagrama de massa gravitacional versus raio da estrela, intitulado diagrama massa-raio. Aqui temos um exemplo de uma equação de estado hadrônica e o que resulta para o equivalente massa-raio para uma família de estrelas de nêutrons. As propriedades macroscópicas obtidas aqui, tais como a massa e o raio, são confrontadas com as observadas pelos astrofísicos. Conseguimos reproduzir os valores de massa máxima desse objeto, que é o ponto de máximo na curva, com diferentes equações de estado. Entretanto, há alguns indícios de que os raios das estrelas de massa canônica, ou seja, as estrelas de massa de 1,4 massas solares, são ligeiramente menores do que os raios gerados a partir da combinação das equações de estado com a relatividade geral. Uma alternativa para contornar este problema é explorar cenários de gravidade modificada para descrever tais estrelas compactas. Uma dessas teorias de gravidade modificada a qual utilizamos é a chamada gravidade Rastell-Rayleigh. Aqui temos os resultados para essa teoria. Note que nessa teoria dispomos de dois parâmetros livres, que ajudam na obtenção de valores de raio menores. E como podemos ver na figura, dependendo dos parâmetros que são ajustados, a gente pode obter resultados bem diferentes dos que foram obtidos pela TOV e que pode reproduzir melhor os dados experimentais.